Vamos aprender com o nosso Senhor Jesus? É maravilhoso aprender com Jesus porque Ele ensina com autoridade. Hoje vamos ver sobre a ressurreição de Jesus, que está no livro de Lucas, capítulo 24, do versículo 1 ao 12. A ressurreição. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra removida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo de Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões, com vestidos resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas, e baixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras, e voltando do sepulcro anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam essas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e baixando-se viu só os lençóis ali postos, e retirou-se, admirando consigo aquele caso. Amém? Então nós vemos hoje sobre a ressurreição de Jesus. Jesus ele já tinha avisado que ele ia morrer, ele ia padecer, mas no terceiro dia ele ressuscitaria. E de fato aqui nós vemos então que ele ressuscitou. Nós vemos que as mulheres que tinham preparado umas especiarias para ungir Jesus, elas levantam bem de madrugada e vão ao sepulcro. Só que quando elas chegam lá, o sepulcro está aberto, elas entram e não acham o corpo de Jesus. Então o que eu aprendo aqui de cara? Tudo que Jesus fala se cumpre, a palavra de Deus se cumpre, porque Jesus falou que ele ressuscitaria e aqui nós vemos que ele ressuscitou. Então nós vemos a palavra de Deus se cumprindo. Então aqui mais uma afirmação que a gente tem que aprender, que a palavra de Deus ela sempre se cumpre. Eu crendo ou não crendo, ela se cumpre do mesmo jeito. Tem muitas pessoas que não creem em Deus, não creem na palavra de Deus, mas a palavra de Deus se cumpre do mesmo jeito. As pessoas crendo ou não crendo. E aqui nós vemos que Jesus falou que ele ressuscitaria no terceiro dia, e aqui ele ressuscitou. Então nós vemos a palavra de Deus se cumprindo. Tudo aquilo que ainda não se cumpriu, vai se cumprir. A gente só tem que esperar, porque vai se cumprir. E outra lição que nós aprendemos também é que quem está perto de Jesus, quem busca em Jesus, vive o sobrenatural de Deus. E são as primeiras pessoas a viverem o sobrenatural de Deus. Mas eu preciso buscar em Jesus e estar perto de Jesus. Quem que viu aqueles varões com roupa resplandecente? As mulheres que foram para onde Jesus estava. Só que Jesus não estava mais no sepulcro, ele tinha ressuscitado, mas elas experimentaram algo sobrenatural, porque elas viram anjos de Deus que estavam lá, que vieram falar sobre Jesus. Elas só experimentaram isso porque elas foram. Nós vemos aqui a ação, caminhar para perto de Jesus, se mover, não ficar parado, se mover para perto de Jesus e estar perto de Jesus. Quem busca em Jesus, quem vai para perto de Jesus, vive o sobrenatural de Deus. E aqui nós vemos com essas mulheres. Elas estavam servindo. Nós vemos aqui também uma lição muito importante, é o servir, porque elas estavam servindo. Elas foram até o sepulcro para ungir Jesus, levaram os preparados, que elas tinham preparado de especiarias para ungir Jesus, que era o costume deles. Então nós vemos aqui mulheres servindo. Então nós aprendemos com ela que nós temos que servir. Continuando o texto, elas chegam lá ao sepulcro, a pedra tinha sido removida e Jesus não estava mais lá. Só estavam os lençóis que foi envolto em Jesus. Mas quando elas ficam, nós vemos aqui no versículo
3, e entrando não acharam o corpo de Jesus. No versículo 4, e aconteceu que elas, perplexas a esse respeito, então aparece 2 varões com vestidos resplandecentes, são os anjos de Deus, né? Então elas ficaram atemorizadas e olhando para baixo. Imagina você ver um homem com roupa resplandecente, né? Qualquer um vai ficar meio, né? Então nós vemos aqui que elas ficaram atemorizadas e olhando para o chão. Então eles falaram: por que buscais o vivente entre os mortos? Por que elas estavam buscando Jesus entre os mortos se Jesus estava vivo? Por que buscais o vivente entre os mortos? Então elas estavam buscando Jesus no lugar errado, ele não estava mais lá. Só que elas não lembravam das palavras de Jesus. Jesus falou que ele ressuscitaria, mas elas não lembravam. Então o que eles falam? Não está, o que os 2 homens falam? Não está aqui, mas ressuscitou. Daí ele fala para ela: lembra das palavras, né, no versículo 6. Na verdade, no versículo 6. Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia. Então, quando estava na Galileia, ele já falou, né, que ele seria entregue, o Filho do Homem seria entregue na mão dos pecadores, e ele seria crucificado, mas ao 3º dia ressuscitou. Então, nós vemos aqui que os anjos estão trazendo a memória delas para ela lembrar o que Jesus falou. Aqui eu aprendo uma grande lição. A palavra de Deus que Jesus fala é aqui as Escrituras. A palavra de Deus é as Escrituras, certo? Então, muitas vezes, se eu não estudo as Escrituras, se eu não tenho o hábito de ler as Escrituras, eu não vou lembrar de muita coisa que Jesus fala. Aqui nós vemos que essas mulheres esqueceram o que Jesus falou. Mas quando eu tenho o hábito de ler as Escrituras, eu vou sempre estar lembrando do que Jesus fala, das promessas de Deus sobre a minha vida, do que tudo que vai não se cumpriu vai se cumprir. Então está tudo aqui. Quando eu tenho o hábito de ler as Escrituras, eu sempre vou estar lembrando o que Jesus falou, para a gente ter uma vida de obediência. Como que eu vou ter uma vida de obediência a Deus se eu não tenho nenhuma base, não tenho onde eu me informar de como é ter uma vida de obediência? Quando eu estudo as Escrituras, eu lembro de como é ter uma vida de obediência, porque está tudo narrado aqui, está tudo escrito aqui. Quando eu leio, eu lembro, assim como os anjos falaram, né, esses 2 homens, varões, falaram, elas lembraram das palavras de Jesus. Então, quando eu leio aqui, eu lembro do que Jesus falou, porque às vezes a gente acaba esquecendo, tem coisas que a gente acaba esquecendo no decorrer do tempo. Mas quando eu tenho o hábito de ler, então eu lembro. Então aqui mais uma grande lição. É importante a gente ler as Escrituras, estudar as Escrituras, para a gente saber qual é a palavra de Jesus, qual é a palavra de Deus. Para a gente estar à frente dos acontecimentos. Quando a gente conhece, a gente vai estar à frente dos acontecimentos. Se elas tivessem lembrado das palavras de Jesus, elas não estariam procurando Jesus no sepulcro, elas iam saber, não, ele já ressuscitou, porque ele falou, então, mas elas esqueceram. Então aqui é a importância de lermos as Escrituras. Continuando no texto, então nós vemos que elas se lembraram das palavras de Jesus, e então elas foram atrás dos apóstolos. Aqui diz que era Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago e outras mulheres, fala que tinha mais mulheres, então, mas não cita quais, né? E as outras, no versículo 10, eram Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago e as outras que estavam com elas. Então tinha mais mulheres ainda. Então elas foram falar para os apóstolos o que os anjos tinham falado, que Jesus ressuscitou. Então o que acontece? Quando elas falam, nós vemos aqui no versículo 11 que eles não creem nas palavras delas, não acreditam. Eles não conseguem acreditar. Eles também não estão lembrando o que Jesus falou. Se eles lembrassem, eles iam saber que Jesus falou, mas eles não estavam lembrando, porque elas falaram e eles não creram. Então Pedro se levanta e vai até o sepulcro, e chegando lá, baixando, ele vê os lençóis que ali estavam postos, que tinham sido envolvido Jesus. E retirando-se, admirando consigo aquele caso. Ele saiu admirado que estava ali o sepulcro vazio. Mas só que aqui nós vemos
a falta deles lembrar da palavra de Deus, de lembrar do que Jesus tinha falado que iria acontecer. Se eles tivessem lembrado, eles seria mais fácil para eles crerem, mas eles não lembraram. Então aqui a grande lição que eu aprendo é que tudo que Jesus fala se cumpre. Muitas coisas aqui já se cumpriu e muitas vão se cumprir. A palavra de Deus sempre se cumpre. Jesus falou, se cumpre. Então uma grande lição para as nossas vidas. Tudo que está aqui ainda. Jesus, ele subiu aos céus e ele prometeu que ele voltaria. Então isso vai acontecer. Não sabemos nem dia nem hora, mas vai acontecer. Então nós vemos sempre que a palavra de Deus se cumpre. E nós vemos aqui a importância de estar perto de Jesus, de buscar em Jesus, se mover a ação. E aprendemos a servir também. E também aprendemos outra grande lição, que nós precisamos estudar as Escrituras para a gente não esquecer, que tem muitas coisas que às vezes a gente esquece. Mas quando a gente estuda, a gente lembra. E aqui nós vemos no texto que Jesus de fato ressuscitou. E ele vive para todo sempre. Jesus não é um Deus morto, ele vive. Ele não se encontra mais no madeiro, ele vive e vive para sempre. E todos aqueles que nele crê terão vida e vida eterna nele. Mas nós precisamos ter vida de obediência, nós precisamos servir, fazer o que ele nos ensina, que é ter vida de obediência a ele. Amém? Feche seus olhos neste momento. Pai querido, em nome de Jesus, visita cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, toca no mais íntimo do coração, meu Deus. Abre o entendimento, abre a mente, abre o coração, que eles possam conhecer melhor a Tua Palavra, ter sede e fome da Tua Palavra, Senhor, e que eles possam ser guiados pelo Teu Espírito Santo. Renova, Senhor, assim como o Senhor Jesus ressuscitou, renova cada coração, meu Deus, ressuscita o sonho nessas pessoas, ressuscita a esperança nessas pessoas, que no Senhor eles possam ter a confiança restaurada, a esperança restaurada, a vida restaurada, Deus, em nome de Jesus, que muitas pessoas venham ressuscitar da vida, de uma vida acomodada, de uma vida de dormência que elas se encontram, Deus, porque muitas vezes pessoas estão vivendo, mas vivendo numa vida tão adormecida, meu Deus. Pai, que o Senhor possa estar acordando essas pessoas para uma vida e uma vida contigo, ó Deus. Restaura, cura, Senhor, liberta, Senhor, ressuscita essas pessoas que estão acomodadas, Senhor, que eles possam ter vida nova contigo, Pai amado, em nome de Jesus. Aqui nós vemos a Tua Palavra se cumprindo. E tudo que está na Tua Palavra vai se cumprir, ó Deus. Então, toca em cada coração, que eles possam ter sede e fome da Tua Palavra e que eles possam ter a vida restaurada, Pai querido. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.